Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aí para a glória de Deus, trazendo a meditação da palavra do Senhor. Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto, na ministração, vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Pai, toma cada inscrito deste canal nas tuas mãos, Pai, as suas familiares, que o Senhor possa agir de sobremodo, Pai, que eles possam contemplar a manifestação da tua graça. Eu peço a tua bênção sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido? Graças a Deus, então. Estamos mais uma vez aí em nossa meditação. Nós abordamos a questão sobre do perdão, que é algo fundamental. Isso leva a pessoa a ter uma mente totalmente dividida, tá? Mas, antes de nós fazermos a leitura aqui, vamos, aliás, deixa seu like, se inscreva, compartilha aí em nome do Senhor Jesus. Tá bom, querido? Não se esqueça, no cantinho da tela aí tem nosso QR Code, nosso Instagram, Terapiando no Caminho. Vai lá dar uma olhadinha em nossas postagens, em nome do Senhor Jesus. Amém? O campo de batalha espiritual é uma maravilha. Cada dia vamos aprendendo novidade da palavra de Deus e vamos crescendo em nome de Jesus. Tá? Vamos fazer a leitura aqui então, 1 de Reis, capítulo 18, né? Que nos diz assim, o versículo de número 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Querido, dentro dessa questão, nós estamos abordando o campo de batalha espiritual, como nós estamos abordando a questão, lembrando a questão da parábola do semeador, leva a pessoa a ter mente dividida. São vários fatores. E falamos sobre a questão da ausência do perdão. E vamos falar aqui também sobre uma questão que uma mente dividida, o diabo passa a ter vantagem sobre nós. Se nós mantermos a nossa mente dividida, não termos um propósito, um objetivo, o diabo passa a ter vantagem sobre nós. Então, independente se você esteja nesse campo de batalha espiritual ou se você está na caminhada do teu dia a dia de batalha espiritual, precisamos tomar total vigilância sobre essa questão. Só para apenas uma reflexão sobre essa questão de Acabe, aonde o profeta Elias, então, ele chama todo o povo de Israel e faz o desafio no Monte Carmelo, porque Israel se afastou da presença de Deus. Israel se encurvou diante de Baal, diante de Azera, e o que acontece? Deus não gostou, e houve seca durante 3 anos e meio, pela palavra do profeta Elias, houve seca. Jezabel, sendo ali uma sacerdotisa de Baal, o seu pai era um dos líderes de sacerdote de Baal, ela era filha de sacerdote. E ela, então, sendo esposa do rei Acabe, ela levou tanto Acabe como a nação à idolatria. E esse espírito, ele tem um poder de manipulação muito grande. E nós precisamos entender. Por que essa questão de coxar em dois pensamentos? Querido, hoje nós estamos vivenciando um tempo onde ou você define a tua fé que você pertence a Deus ou não. Nós não podemos cochear em dois pensamentos, ter mente dividida. Porque o inimigo, ele é astuto, ele é sagaz. Então, quando entramos a questão aqui sobre Acabe, quem era Acabe? Acabe era o rei. Acabe era um rei forte, poderoso. Acabe, o povo esperava que Elias, nesta reunião, orasse para que Deus mandasse chuva. Acabe jamais poderia entender o que Elias iria fazer ali naquela reunião com os 850 profetas, 400 de Azera e 450 profetas de Baal. Então, os planos de Elias era outro. Ali havia questões políticas, questões espirituais. O plano de Elias era trazer o povo de volta à presença de Deus. E o povo não estava entendendo.
Ele queria levar o povo ao arrependimento e à transformação, né? E somente depois Deus poderia clamar a Deus e Deus poderia afastar o juízo que foi declarado ali, determinado. Então, foi uma sentença que foi derramada sobre a nação de Israel. A própria carta de Tiago nos fala assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, no campo de batalha espiritual, é necessário entendermos isso. Então, Elias, ele entendeu que a luta era de ordem espiritual. Não adiantava nada Elias chegar ali, fazer a oração, Deus mandar chuva, e o povo continuar na sua idolatria, o povo continuar no seu pecado, na sua desobediência. Então, quando nós chegarmos em um determinado lugar e percebermos que existe uma força oculta se opondo à palavra, se existe uma força oculta oprimindo uma pessoa, uma cidade, ou seja, o teu serviço ou a tua casa, então você precisa fazer uma reflexão. Então, se é de ordem espiritual, é necessário partir para a oração. Então, Elias partiu para a oração. Elias, ele entrou desafiando os deuses, desafiando os profetas de Baal, as suas entidades, né? Baal era o deus do fogo, o deus da tempestade, né? Eles acreditavam nessa mitologia. Então Elias partiu para essa questão espiritual. Reuniu todos os profetas ali e disse: vamos ver quem é Deus. Então Elias reprovou o povo por misturar a adoração a Deus com a adoração a Baal. Elias reprovou. Baal era o deus falso adorado pelos vizinhos dos israelitas, né? O culto Baal era proibido aos judeus e desviou muito da adoração a Deus. E alguns da tradição associaram a Baal, né? Então muitos associaram-se a Baal, mesmo sabendo que Baal era um demônio, era um espírito. Então Baal era o deus principal dos cananeus, que supostamente era o deus chuva, né, das tempestades, como eu já falei, mandava fertilidade. Mas estava 3 anos e meio sem chuva. Então, o que acontece? Quando eles faziam o culto a Baal, havia várias oferendas, prostituição, mutilação. Os rituais a Baal eram repugnantes. Por isso que os profetas de Baal começaram a se mutilarem. Quando eles fizeram o altar, eles começaram a se mutilarem ali. Começaram a se cortar, invocando o poder de Baal. Mas Baal não respondeu. E Elias então começou a zombar deles. Cadê o Deus de vocês? Grita mais alto, de repente ele está dormindo, foi atender alguém. Então o povo adorava a Deus para agradar o profeta Elias e adorava Baal para agradar a Jezabel e alcançar o favor do palácio. Querido, nós não podemos ter pensamentos divididos. No campo de batalha espiritual não tem desse negócio. Quando uma pessoa ela tem pensamento dividido, ela começa a coxear em 2 caminhos, ela passa a ser manipulada por uma força oculta. E sendo manipulada por uma força oculta, algumas coisas que ela vai fazer dá a entender a essa pessoa que ela está sendo usada pelo poder de Deus, e não é. Nós vamos aprender sobre isso. Então, o povo estava debaixo de uma força maligna e do juízo de Deus por desobediência. É impossível clamar por providência a Deus, estando ao mesmo tempo com a mente dividida. E servir a Deus ou ao diabo. É necessário tomar uma posição. Então, no campo de batalha espiritual, não se pode ter uma mente dividida. Não se pode. Então, nós percebemos ali que Jezabel era que governava a Israel. Jezabel que tinha governo sobre aquele povo. Jezabel governava. Ela tinha impulso, autoridade. Ela matou vários profetas de Deus que não se encurvaram ali a Baal. E o que vamos aprender sobre esta Jezabel nos nossos dias? Quais são as influências de Jezabel hoje nas nossas vidas? Vamos ver na próxima ministração, mas vamos orar.
Senhor nosso Deus, em nome de Jesus te agradecemos por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, dai-nos sabedoria e entendimento para que nós não venhamos estar com a mente dividida, que nós não venhamos, ó Deus, cochear em dois pensamentos, mas que nós possamos apenas servir ao Senhor, o Deus único e verdadeiro, Pai, e não nos prostrarmos diante, ó Deus, de imagens e de coisas que desagradam ao Senhor, porque não há outro que pode trazer salvação, a não ser o Senhor, o Deus único e verdadeiro. Pai, assim eu te peço a tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados? Querido, não se esqueça, deixa seu like e compartilha aí, em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe.